sejam todos muito bem-vindos aqui em mais um Palavra do Especialista, onde a gente vai conversar aqui com o nosso especialista, o Dr. Ives Turki, e hoje o tema é Diga adeus às hemorroidas sem cirurgia invasiva através da radiofrequência. Então, o Dr. Ives vai apresentar para a gente aí todas as informações importantes sobre a radiofrequência e a gente vai poder se livrar aí do medo das tão temidas cirurgias invasivas. Então, boa noite, pessoal, e boa noite, doutor Ives, tudo bem? Boa noite, Bianca, boa noite todo mundo, tá tudo tranquilo? Quer dizer, hoje a gente tá chegando que a gente começa assim, a introdução, o conceito de hemorroidas, os tipos de hemorroidas e tal, a gente vai dar uma revisada em tudo isso, mas hoje a gente tá chegando no grande dia que é o tratamento, que às vezes é onde as pessoas ficam com mais dúvidas, lógico, elas querem saber o que tem, o que não tem, como tem, mas como tratá-las, né? Então, hoje vai ser esse o nosso foco. Exatamente. Bom, então, doutor Ives, para a gente não ficar enrolando aqui já direto, né, pro assunto, eu queria que o senhor pudesse trazer aqui para a gente um breve panorama, assim, de como é hoje a cirurgia, né, a cirurgia invasiva. Como que ela funciona, mais ou menos? As cirurgias, ela vem de longa data, né? Eu tenho 36 anos de formado, então, assim, logo no início da minha carreira, a gente só fazia as tradicionais mesmo. Tem até um nome, que é o nome de quem inventou, o Milligan E. Morgan, e esses médicos, eles inventaram essa técnica, que é a melhor técnica de retirada das hemorroidas mesmo. Essa que é o grande problema, o grande terror das pessoas, que as pessoas... criou-se tanto problema com essa cirurgia no sentido de dor e todo mundo divulgar e complicações e tal, que hoje, na realidade, quando fala assim hemorroida, todo mundo só lembra do passado. Mas hoje a gente vai falar também do futuro. Sim. E do presente, que é o melhor, tá? O presente, que é o atual. E o futuro, se Deus quiser, ainda vai vir coisa melhor ainda. Mas o que acontece que o início a cirurgia era tradicional mesmo. A gente fazia anestesia RAC, aquela das costas, né, que o paciente fica anestesiado da cintura para baixo, paciente em posição de litotomia, que é como se fosse a posição ginecológica da mulher, e aí operava as hemorroides, cortava elas mesmo, por isso que era dolorido, porque quando você tirava tudo aquilo lá por corte, por bisturi elétrico, aquilo gerava uma ferida grande, e é uma ferida que iria funcionar a qualquer momento, porque a qualquer momento você ia no banheiro. A tragédia era tão grande que na minha época eu internava o paciente e falava para ele, você vai ficar até ir ao banheiro pela primeira vez. Nem que ficasse 2, 3 dias internado. E aí a primeira vez, para você ter uma ideia, eu pedia para a enfermeira fazer morfina antes no paciente. Só que a morfina também tem um efeito colateral, que seria a constipação. Então ele saía e às vezes poderia ficar uns dias ressecado. Então assim, a gente tampava para cá, tampava para lá, tentava resolver, mas não tinha resolução. A coisa foi evoluindo, aí veio o PPH, que foi o grande pulo. Eu estou passando por algumas técnicas, que é as técnicas básicas, que isso aqui não é aula de cirurgia, nem de anatomia, muito menos de medicina, né? Mas para o paciente ter uma ideia. Depois veio o tal do PPH, que é uma sigla em inglês, que fala sobre o grampeamento. É um aparelho que ele grampeava, que ele grampeia, porque é utilizado até hoje. Só que assim, o efeito de dor é bem menor, só que você tem que ficar internado, tomar raquianestesia, procedimento invasivo, o convênio cobre, mas se não cobrar é caro o procedimento, porque eu uso um aparelho importado, descartável, que é o PPH, né, que é o grampeador, e aí vieram outras técnicas, né, vieram técnicas de ligadura de artéria, de embolização, de criocirurgia, que seria a parte de esfriar a hemorroida, mas não deu muito certo. Bom, depois veio o infravermelho também, que era um procedimento que a gente usa até hoje para hemorroidas de pequeno porte, grau 1 até o grau 2, que resolve muito bem, tá? E aí veio a grande jogada, que foi a radiofrequência, que era um aparelho, na realidade, usado na Bélgica, nos procedimentos estéticos mesmo, até face, tudo, a radiofrequência, e aí foi instituído e melhorado pelos alemães para parte da radiofrequência ser realizada em hemorroidas. Porém, o cara que tem maior casuística, não sei se ainda é ele, mas era um polonês. Ele tinha uma casuística muito grande de hemorroidas por tratamento através da radiofrequência, né? Então, hoje, na realidade, a gente vai falar mais sobre a radiofrequência. Existe o laser também, mas o laser também é aquele aspecto, ele é
É um procedimento que tem dor no pós-operatório, incomoda o paciente, incha um pouco, edemacia, que é o que a gente chama na medicina, né? Então, eu acho que hoje, vamos colocar o termo assim, como uma cereja do bolo, seria a radiofrequência. Sim, então é o procedimento mais atual, assim, e menos, que traz menos incômodo para o É paciente, o então, né? tratamento Gold, Sim, tratamento de ouro. que ótimo, né? Que chegou aqui pra gente. Que bom que tudo evoluiu, né? Inclusive esse tratamento também, né? Doutor Ives, para quem o tratamento é indicado? Todos os tipos de hemorroidas. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 são os tipos de hemorroidas que a gente tem, as internas. As hemorroidas externas com prolapso, a gente pode usar em combinação. A gente faz a radiofrequência e depois retira-se os excessos de mucosa ou de pele que estão exteriorizando. Hoje está difícil. Então, o que acontece na realidade? Eu tenho um paciente, inclusive recentemente, ele fez uma radiofrequência, porém, ele tem um pouco de prolapso mucoso, e isso a gente vai resolver ambulatorialmente. Então, assim, todo paciente tem que ser estudado, porém, a radiofrequência, ela pega todos os graus de hemorroida. Ah, ótimo, maravilha. É bom que a cirurgia, então, essa invasiva, ela também serve para todos os graus ou diferente do Rafaelo? Não, a cirurgia serve para todos os graus porque você entra e retira tudo. Só Sim. que é um procedimento bem agressivo, doloroso. O paciente fica muito tempo sem trabalhar, às vezes ele fica de 7 dias a 15 dias. E eu tenho vários pacientes que já entraram até com recurso em caixa econômica porque ficou mais de 30 dias sem trabalhar. Nossa. É. Né? Então, assim, em questão de paciente, qualquer paciente serve tanto para uma cirurgia quanto para radiofrequência. A diferença é que a E radiofrequência ela é menos invasiva. com certeza. Agora, uma vantagem grande é porque, como a radiofrequência é feita por um sedativo, que nem o sedativo da endoscopia, colonoscopia, ele pode ser ampliado a muitos pacientes que têm contraindicação de fazer uma cirurgia mais com raquianestesia ou anestesia geral, entendeu? Então, ela é menos agressiva nesse sentido também. Então, a gente pega pacientes de idades avançadas, que a gente pode fazer radiofrequência, mulheres ou homens, entendeu? E assim, fica bem mais tranquilo, além de ser um procedimento minimamente invasivo, que é bem tranquilo e que o paciente vai de alta após o procedimento. Ele vai perder uma média de 3 horas, chegar, preencher toda a parte de documentação burocrática, fazer o procedimento e ir para casa. Sim, isso é ótimo. Então, comparar, então não existe nenhuma comparação, né, Não, ele sai andando, com a normal. cirurgia. Já tive pacientes que operou e já voltou de viagem para o seu local de destino e assim por diante. Que maravilha. Então, aqui, doutor, dentro de falando mais assim como que funciona, né, o tratamento por radiofrequência, eu gostaria que o senhor mostrasse para gente o equipamento utilizado na. Então, o aparelho em si, o aparelho ele tem uma, vamos colocar assim, o que emite a radiofrequência. Esse aparelho, ele fica no hospital, no day hospital, ele não fica com a gente. O que a gente tem, que eu trouxe aqui para mostrar para as pessoas, na realidade, é o que é descartável e é o que vai ser utilizado no paciente que emite a radiofrequência. A radiofrequência é emitida por um aparelho e aqui a gente tem o probe. Esse probe é uma agulha, como vocês podem ver. Essa agulha aqui, ela tem uma marcação daqui para frente, que é só essa ponteira, é onde emite a radiofrequência, e aqui é só o condutor. E aqui é onde a gente segura, porque isso aqui fica em alta temperatura. Então, o paciente sedado em posição, isso aqui é introduzido dentro da hemorroida e emite uma radiofrequência. E na saída, ele sai cauterizando, ou seja, não tem o sangramento. Você fala, mas vai furar, vai sangrar? Não, não vai sangrar. Existem alguns pacientes que depois, quando chegam em casa, ainda tem um pouquinho de sangramento, mas é uma coisa discreta, né? Então, esse aparelhinho aqui que chama o probe, essa é a unidade descartável. O aparelho em si, que é o emissor da radiofrequência, esse fica dentro do hospital, um aparelho grande que ele fica lá e vai sendo utilizado cada vez que for utilizar um paciente para fazer o tratamento da radiofrequência. Então essa ponteirinha
ela é descartável, né? Isso aqui é descartável, Esse isso aqui já material. é lixo, na realidade. Eu tirei esse aqui, eu esterilizei só para ficar para mostrar para o paciente. Ele tem um cabo grande e esse cabo é ligado no aparelho, né? Então, isso aqui é descartável, a gente acaba o procedimento é descartado mesmo, joga fora, né? E tem uma vantagem, por ser um produto importado, ele tem um setor de segurança. Quando isso aqui vem no invólucro dele, que já vem esterilizado de fábrica, ele vem com um leitor de código de barras, tá? Para o aparelho funcionar, você tem que colocar esse leitor de código de barras no scanner do aparelho, tá? A partir do momento que leu, isso aqui não vai ser utilizado nunca mais na vida. Que Eu não legal. posso colocar isso aqui em outro aparelho, porque ele já descodificou, não existe mais. Então, inclusive, quando a gente vai fazer o exame, na realidade, a gente leva outros, né? Outros como sobressalente, porque se tiver problema, se der algum problema na leitura, ele já não lê mais. Aí tem que utilizar o consignado. Caramba, que interessante, doutor. Que bacana. Então Coisas de primeiro mundo. é uma segurança enorme, assim, né? Então a pessoa pode ficar despreocupada que, tá falando lá que é descartável. Não, pode ter certeza que E realmente é é. descartável, não tem como, né? Você sabe como é que é Brasil, né? Se bobear, se esterilizava, usava de novo, porque a gente é um país de terceiro mundo. Porém, eles não têm essa atitude lá. Lá, para eles, é tudo descartável. Inclusive, a gente tem problemas com materiais importados por causa do alto custo que vem para nós por causa dos impostos. A tributação é muito grande no Brasil, principalmente na área médica. E aí o que acontece? Esses produtos são todos descartáveis. E a maioria das coisas que a gente utiliza aqui no Brasil, que nem você vai fazer uma laparoscopia, tem muitos aparelhos, as pinças, tudo, não são descartáveis. São reutilizáveis. Uhum. Mas há alguns aparelhos americanos, principalmente, dose única. Então ele já vem com o sistema de segurança ali para Contra brasileiros. contra o jeitinho. Ai, não, mas é legal também, doutor, que as pessoas vejam, né, o aparelho para não chegar lá e, sei lá, tá esperando uma outra coisa, né? Mas aí a gente já tá apresentando aqui agora para ter essa familiaridade, né? Não se assuste. É até É esse o aparelhinho. bom, né, Bianca, o paciente ver que é como se fosse uma agulha, isso aqui, né? É uma agulha maior. Porém, como a gente está falando em procedimentos minimamente invasivos, você não pensa em coisa grotesca. Tudo são coisas fáceis de utilizar, sensíveis e simples também, né? Sim, com certeza. E é bom que o paciente já vai liberando as neuras, então não tenha medo. É esse o aparelhinho. Mais Você vai estar tranquilo. sedado, você também não vai ver. Fique tranquilo. Ai. Doutor, quais são os benefícios do tratamento da radiofrequência, então? A gente pode falar que a pessoa vai ter um alívio rápido da dor e do sangramento depois que ela fizer esse tratamento? Isso aí é muito variável de pessoa, paciente para paciente, tudo é o caso, a gente estuda, né? Porque tem uma área do ânus que é bem inervada, que é dolorida, que é a parte mais externa, e a parte mais interna que não tem dor. Se o paciente tiver componente tudo acima dessa linha divisória, que é 2 centímetros do ânus, ele não vai ter dor, não vai ter nada, vai ficar tranquilo. Se tiver para o lado um pouco de fora, a hora que a gente faz a radiofrequência, a gente vai tratar também um pouco esse lado. Então ele vai gerar, às vezes, um pouco de desconforto, mas nada perto do que a cirurgia daria de dor. Daria um incômodo. Então a gente já tem um protocolo, já por tanto tempo fazendo, de a gente utilizar já analgésicos, anti-inflamatórios, independentes se o paciente está com essa hemorroida acima da linha de dor ou abaixo da linha de dor, tá? Outra coisa é o seguinte, o sangramento, a gente fala para o paciente que ele vai ter no pós-procedimento, que é normal, mas ele vai fazer lá, colocar uma gaze no local e vida que segue, mas isso aí é uma coisa irrisória perante a evolução, porque vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. A gente fala que a radiofrequência demora uns 30 dias para o paciente ver todo o efeito dela. Sim, entendi. Bom, a gente tem aqui algumas outras observações, né, que a gente anotou que é bom reforçar que é um procedimento minimamente invasivo e sem a internação e que tem um retorno rápido às atividades diárias. E aí a gente também tem aqui um item que é o baixo risco de complicações. Doutor, existe alguma complicação em fazer este procedimento?
A gente fala na medicina que todo procedimento há risco de complicações, todo procedimento. Não existe nenhum procedimento isento de complicações. Então, as complicações que pode ocorrer é ficar um pouco inchado a região, mas isso aí vai voltar ao normal. Às vezes o paciente, na hora de fazer as necessidades, às vezes ele não seguiu todas as orientações, ou ele é muito daquele paciente ressecado e tal, ele pode fazer uma fissura, e aí a gente vai tratar essa fissura, tá? Que a fissura é um machucado. Tem outros pacientes, na realidade, que eles têm, na realidade, você consegue fazer todo o procedimento interno e fica o externo. E aí a gente tem que refazer essa parte externa também, mas são raros os casos. Outra complicação, vamos colocar como complicação, seria o fato do paciente ter essa dor, se ele tiver um componente externo. O sangramento a gente coloca como uma complicação também, mas são complicações, na realidade, inerentes ao ato e que vão ser cessadas. Tá? Então, essas são as mais comuns, né, das complicações, vamos até colocar nem como complicação, eu já até coloco como efeito colateral que pode ocorrer. Sim. E comparado com a cirurgia mesmo, não é nada, né? Doutor, e os resultados são duradouros? Então, os resultados vão depender muito do paciente, não só do procedimento. Por quê? Se você é uma paciente relaxada, que vai não fazer atividade física, vai engordar, vai ganhar peso, vai aumentar a pressão, você pode ter uma recanalização de uma veia tributária, a gente chama de secundária, e aí o que acontece na realidade? Aí você vai ter, mas assim, essas veias secundárias ou alguma recidiva nesse caso, são coisas que a gente não precisa, na realidade, fazer uma nova radiofrequência. A gente pode fazer um procedimento até mais simples, tipo um infravermelho, um laser, alguma coisinha mais simples para resolver, porque assim, digamos assim, o grosso você já resolveu, ficou só uma parte mínima, mas isso são raríssimos os casos. Que legal, que bacana, doutor. Mas que falar. A pior parte já foi, né? Se aparecer alguma coisinha ali, é só um pequeno um ajuste fino. A gente fala que é reparos. Isso, uns reparinhos. O que esperar durante e após o procedimento? Olha, durante o procedimento você vai estar num ambiente super profissional, a gente não fica sozinho, sempre tem outros médicos juntos, tá? É lógico que você vai estar sedado, você não vai ver nada do procedimento, você não vai sentir nada durante o procedimento, você vai ficar numa sala cirúrgica, na realidade, mas é um day hospital, ou seja, faz o procedimento e já vai para casa. Não precisa ficar internado, mas o ambiente é todo paramentado para isso. Ele tem todas as medidas de segurança, você vai estar monitorizado, tem carrinho de anestesia, até de anestesia geral tem, se precisar, mas a gente não vai precisar, lógico. E acabou assim o procedimento, ou seja, você já acorda de imediato, que a gente faz o antídoto da medicação sedativa, você já vai para um quartinho, na realidade, vamos colocar como quarto, né? Seria onde você vai ficar lá, repousando numa maca, aguardando só a recuperação anestésica, se vestir e ir embora para casa, tá? Após o procedimento, você vai ficar lá mais ou menos uns 40, 45 minutos, só para se recuperar, como se fosse uma endoscopia, e você vai sair em casa andando tranquilo, podendo pegar metrô, ônibus, carro, voltar de avião para um local onde queira viajar, e aí fica a critério de cada paciente. A gente não aconselha o paciente fazer isso. No mesmo dia, fazer uma viagem. Porém, eu já tive alguns que fizeram, viagem de carro e tal. Mas é aquela história, né? Quando faz um procedimento, não é, né? A gente não fala nem por causa da radiofrequência em si, mas por causa do sedativo. Você fica, às vezes, o movimento muito do carro, você pode ficar enjoado, vomitar. Não estou falando de uma viagenzinha de 1 hora e meia, porque São Paulo, para onde você vai, é 1 hora e meia, tá? Eu estou falando para viagens mesmo, você pegar a estrada, 3, 4 horas dentro do carro, ou um avião, ir lá para o aeroporto, porque ele fala, mas no avião para ir, no caso, para ir para o Rio de Janeiro é 60 minutos. 60 minutos quando você está dentro do avião. Mas até você estar dentro do avião, vão 2 horas nessa brincadeira, até o aeroporto, até o check-in, tudo. Então, assim, são coisas que eu não aconselho o paciente fazer, mas você sabe como é que é, né? A gente não pode lutar contra todos, mas tem uns que já fizeram isso aí e não deu errado. Sim, porque se for a sedação, que eu estou me lembrando aqui, né, de quando eu fiz endoscopia, eu realmente saí, voltei para casa de metrô,
Só que aí eu cheguei e quis dormir o dia inteiro, né? Então, assim, dá pra fazer as coisas, só que você ainda fica meio lelé, né? Então, é meio É aquilo que eu te falei, descansa. a gente tem a conduta de fazer o antídoto. Na maioria dos exames da endoscopia não é feito o antídoto, porque é uma medicação cara e às vezes não envolve nem o pagamento do convênio para usar essa medicação, né? Mas lá a gente utiliza. Ah, que bacana. Então Mas, é até menos, né? Do que. não, além de ser muito bom para o paciente, porque ele já sai acordadão, os efeitos colaterais acabam sendo minimizados da sedação por causa do antídoto. Sim, que legal. Então, mais um ponto positivo. E, doutor, quais são os cuidados pós-procedimento na minha recuperação? Pós-procedimento, a gente dá um protocolo para o paciente, remédios que ele vai tomar, 5 dias de medicação. A gente vai dar, na realidade, orientar para ele com relação à fibra, se precisar fibra para ir ao banheiro, se ele tiver problema de constipação e tal. Ele vai ter o contato celular direto comigo, qualquer eventualidade ele vai falar comigo, né? Então ele vai ter isso aí. Agora, por exemplo, ele fez a radiofrequência hoje, amanhã ele pode ir trabalhar, não vai ter nenhum desconforto. A única coisa que a gente pede para ele colocar durante uma semana é uma gazezinha no local, como se fosse um band-aid externo, tá? Com a pomada, justamente para ir tirar a parte irritatória, a parte de coceira, algumas coisas que podem incomodar ele. O grande que a gente foca muito, eu converso muito com o paciente, na realidade eu reforço isso aí, porque na maioria das vezes eu já falei para o paciente, é com relação à alimentação. Quando você vai fazer um procedimento de hemorroida, você não entra em dieta, acabou a hora da dieta. Se você faz, eu queria fazer uma dieta para emagrecer, não. Nesse momento não, porque a gente não quer que o teu intestino altere. Porque se você muda a dieta, vou tomar só sopinha, você vai ficar constipado, vai ficar ressecado. Isso não vai complicar o procedimento, mas vai te incomodar, tá? Sangramento, às vezes dor, porque está muito ressecado. Então a gente pede para o paciente, se você costuma de manhã à noite comer batata frita com arroz, continua com a batata frita e o arroz. Não muda a sua dieta, tá? Depois, mais tarde, se quiser fazer dieta, você faz dieta, aí é o seu problema, tá bom? Mas é isso, não tem tantas orientações que a gente tem que fazer para o paciente. Tá, então não tem nem tantas orientações. Também tem alguma orientação prévia? Também não, né? Nem prévia e nem pós. A prévia, na realidade, a gente analisa o perfil do paciente, se tem algum exame que a gente precisa pedir para ele. Às vezes, se ele tiver alguma descompensação, sou diabético, hipertenso, a gente conversa como é que está esse estado dele, se estiver tudo bem, como se fosse uma endoscopia, você não precisa ficar muito aí, vou ter que fazer uma avaliação cardiológica, essas coisas. Não, a não ser que seja um paciente que necessite essa atenção. Por isso que a gente conversa com o paciente, vê o perfil do paciente para orientá-lo. E de exame pré, a gente precisa, lógico, se não foi feito com a gente, que ele faça a anoscopia para a gente ter toda a avaliação. Outra coisa importante é que depois do procedimento da radiofrequência, a gente não pede nenhum exame invasivo de controle. Na realidade, não é para fazer também, né? Sim. Legal. Já fica aí de Dica. de dica, de aviso. Doutor Ives, agora o senhor pode trazer aqui pra gente algumas histórias de alguns casos reais que aconteceu e que foi sucesso? Eu pensei em dois casos que eu achei legal, que era um paciente de 81 anos, ele estava com uma hemorroida de grau 3/4, né, quase prolapsando tudo, e ele estava muito assim descontente, ele estava chateado, aquele senhor, uma graça de senhor, sabe? Uma pessoa lúcida, uma pessoa com boa conversa. E eu falei para ele que as hemorroidas muito evoluídas, tipo grau 4, quando você faz a radiofrequência, ou você vai conseguir reduzir a grau 1, ou talvez vai ficar no grau 2, mas assim, bem superior ao que ele estava, né? Fica 100% bem. Mas daí você pode repetir a radiofrequência para liquidar essa história de hemorroidas que desceram de graus. Tá? E ele foi lá, e ele estava contraindicado, aí que veio uma coisa legal, que ele era cardiopata, então todos os médicos contraindicando cirurgia para ele, principalmente a raquianestesia, que pode dar alteração de hipotensão, essas coisas, e de anestesia geral para ele. Desculpa. Aí o que aconteceu?
Ele fez a radiofrequência, ficou ótimo, só que ele ficou com uma hemorroida grau 2, que é praticamente imperceptível, que ela é interna, ele não sabe que está lá, né? Aí eu falei, ó, o senhor está com a hemorroida grau 2, ele falou, olha, não quero mais fazer absolutamente nada. Eu estou muito feliz e eu vou falar uma coisa, a radiofrequência foi um divisor de águas na minha vida. A minha vida mudou da radiofrequência para cá, de eu não ter mais o incômodo, eu estar com uma vida social, eu poder pegar meus netos, tudo me incomodava. Então, esse é um caso que eu acho muito legal, né? O paciente era cardiopata, tinha contraindicação de cirurgia, e ele achou que ele não tinha mais jeito. E ele mesmo foi procurar ver o que tinha de novidade. E aí ele acabou me achando pela internet e acabou dando tudo certo. E o outro caso foi uma menina de 22 anos, super nova, mas assim, com uma hemorroida que, meu Deus, né? Eu falei, gente do céu, como é que evoluiu tão grande, né? E ela não era ela era genética mesmo, uma genética potente, porque ela não era obesa, ela era uma moça magra, bonita, 22 anos, né? No auge da sua juventude. E aí, com a hemorroida dela, era grau 2/grau 3, ou seja, aquela que vai se exteriorizando, e ela tinha que colocar todo dia que ela ia no banheiro, que era uma coisa desagradável. Ela tinha um namorado, ela se sentia constrangida, até na parte íntima dela e tal. Usar roupa íntima para ela era um sufoco, ela falava que incomodava demais. E aí ela fez a radiofrequência e ela falou, meu Deus, a dela, na realidade, eu ouvi um sucesso muito grande, porque praticamente zerou mesmo, né? E ela ficou muito feliz, assim, de falar assim, nossa, eu acho que eu nasci de novo, né? Eu falei, espero que não tenha genética nessa novo nascimento, né? Porque a gente acha que a gente enterrou a outra genética dela, né? Então são dois casos ilustrativos legais para as pessoas verem os up da idade, né? Os 81, os 22, todo mundo tem hemorroida, temos que tratar. Sim, e é interessante que o pessoal acha que só idoso que tem hemorroida, né? Então, a menina super nova, E com uma né? hemorroida evoluída. Caramba. E não tem o que explicar, né, doutor? É a bomba de Fatalidades da genética. vida. Eu falei para ela, na próxima vez pega a fila da não hemorroida quando vier retornar aqui para a Terra, né? Mas Não, e até esse comentário, né? A nova vida e tomara que cessou a genética. Com é certeza. herança não muito legal. Não é muito legal. Doutor Ives, então aqui, quais são as medidas simples que a pessoa pode, nesse caso, né? Então, a jovem passou, fez o tratamento, tudo mais. Quais serão, então, as medidas simples que ela pode tomar na vida dela para que não tenha nenhum outro problema, para que não tenha uma volta, uma volta não acontece, né? Já explicou pra gente que depois que fez ela não volta mais, né? Mas para que ela não tenha nenhum outro desconforto. Aquilo que a gente sempre fala, a gente sempre fica naquela tecla, né? Batendo sempre na mesma tecla, né? Atividade física e aspecto nutricional. Isso é o de praxe, sabe, Bianca? Então, assim, a gente fala para as pessoas que o intestino, vamos colocar, porque a gente está falando de intestino reto, ânus, né? Essa parte aí é totalmente muscular. Se você fica sedentário, eles ficam sedentários também. Então, para você ter um bom funcionamento do intestino, você tem que ter uma ida boa ao banheiro com qualidade também. Não é ir ao banheiro. Você vai no banheiro, eu vou 3 vezes ao dia para o banheiro com diarreia. Isso aí não é qualidade. Eu vou ressecado, também não é qualidade. É ir com umas fezes normais diariamente. Ou, se não é diariamente, dependendo da quantidade de fibra, a cada 2 dias no mínimo, né? Então, o que a gente fala para o paciente é que, assim, você não pode ou não deve, para evitar que você tenha desconforto em hemorroidas, parar a atividade física, parar de comer coisas saudáveis que façam funcionar o intestino, hidratação, que é uma coisa importante, tem que se hidratar, e uma coisa que é legal é com esse aspecto, é lógico, subentende que você não vai engordar, mas se você engordar, você vai ter desconfortos nessa região, com certeza. Sim, então Então, os cuidados. E uma coisa que a gente sempre fala na higiene: evitar papel higiênico, usar lenço umedecido, ducha íntima, e aí tomar banho, se vira nos 30, né? dá um jeitinho. Dá um jeitinho porque vai ter que ter um cuidado extra ali, né, doutor Ives?
Com certeza. sempre, né? E aí, eu gostaria também que o senhor dissesse umas recomendações extras aí para quem já tem o histórico familiar, né? Então, a pessoa precisa ter cuidados redobrados com os fatores de risco? O que que ela precisa? Ela precisa ter um acompanhamento? Qual é a postura que ela precisa adotar? Na realidade a gente fala, se a pessoa tá, vamos supor, alguém que escutou a nossa live aqui, de repente, minha mãe teve hemorroida, meu Deus, não é desespero. Se você não está sem sintomas, você não precisa procurar um proctologista agora, se você é antes de 40 anos. Se você tem acima de 40 anos, você vai procurar para fazer exame de colonoscopia, fazer o protocolo de câncer de intestino. Quando for fazer o protocolo, daí você vai falar para o médico, na minha família tem hemorroida, eu queria que colocasse junto da colonoscopia o exame da anoscopia. Eu já falei isso em outras lives, que o exame da colonoscopia não vê hemorroida, que vê hemorroida é a anoscopia. Como você já está fazendo um protocolo, olha tudo, tá? Agora, se você tem, que nem esse caso, 20 anos, 21 anos, 22 anos, é novinha, vai no banheiro, nota um sangramento, dor, nota alguma coisa para o lado de fora do ânus, uma pele, alguma coisa, procure o proctologista, tá? Então, assim, na realidade, o que faz você ir ao proctologista antes dos 40 anos seria alguma queixa na região anal. Caso isso, você não precise ir lá, quero fazer uma revisão. Não há necessidade. Sim, não, Né? bacana. Porque a hemorroida vai te dar um sintoma, né? Sim. E isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Ok. Bom, então, doutor Ives, a gente. As perguntas mais importantes aqui o senhor já respondeu pra gente. E aí eu queria saber se o senhor quer deixar mais alguma explicação, alguma referência sobre o procedimento. A gente já deixou ou vai deixar aqui algumas fotinhos passando, né, para o pessoal entender melhor como que funciona isso daí. E aí, quer trazer mais alguma informação? Resumidamente, a radiofrequência é um procedimento inovador, é um procedimento minimamente invasivo, sem anestesia, feito com a sedação da endoscopia, te traz rapidamente as atividades laborativas de trabalho normal, você não vai perder dia de trabalho, nada. É um procedimento inovador nesse sentido, e que eu falo porque o paciente, na realidade, ele pode ser beneficiado por esse procedimento no sentido de ele notar que às vezes ele fala assim, às vezes é porque é um procedimento que ainda não é coberto pelo convênio, pelo plano de saúde, é um procedimento particular. E o paciente ele tem que colocar nessa linha de particular que quanto que ele vai perder se ele fizer uma cirurgia tradicional. Ele vai ficar um mês sem trabalhar, entendeu? Então, esse procedimento faz você voltar muito rápido às atividades. No dia seguinte, você já está trabalhando. Você não perde a parte laborativa. Alguns pacientes que têm aquele componente externo ficam 1 a 2 dias a mais, no máximo. Então, às vezes, faz o procedimento numa sexta-feira, segunda-feira está trabalhando normalmente, apesar que pode estar trabalhando em casa também, se trabalha a parte de a distância, né? Hoje que o pessoal fala de trabalhar o home, né? Trabalhar em casa, aí tudo bem, não tem problema, né? Então, a gente está querendo, na realidade, o intuito dessa live, não só falar do que você tem de novidade, né, tecnologia nisso, mas também alertar os pacientes a procurar ver os problemas, não deixar a coisa evoluir, sabe? Toda vez que você evolui, a coisa complica, né? Tanto na hemorroida quanto outros problemas. Então, hoje, na realidade, a gente está em voga nessas lives tentando falar sobre prevenção de câncer e tratamentos da hemorroida. Uma vez a gente falou isso já em live, né? Que às vezes você pode ter um sangramento, você acha que é da hemorroida e não é hemorroida, é outro problema, né? Então eu acho que assim, hoje, a prevenção é tudo. O tratamento, quanto menos invasivo, melhor. Sim, com certeza. Nossa ideia é trazer a informação aí para o pessoal e desejar saúde para todo mundo, né? Então, Com certeza. o quanto antes a pessoa sentir alguma coisa ali e procurar ajuda, tá tudo certo, né, doutor Ives? Perfeito. E é isso. Se quiser falar com o doutor Ives está aí à disposição. Se quiser procurar outro médico, procura também. O negócio é não deixar escalar, né? Não deixar para depois, porque às vezes perde um tempo aí, né? Que é precioso demais, né, doutor?
Outra coisa que eu acho que tem que ficar bem claro para as pessoas, toda vez que você for num proctologista, tem que ter exame de imagem, tem que ter fotografia, ninguém indica cirurgia só no olhômetro, tem que tomar cuidado, que eu estou vendo isso muito agora, ultimamente acontecendo, o paciente fala que está com uma dor no ânus, o médico olha e fala, vamos operar, e já começa a pedir pré-operatório, não faça isso, e a gente está à disposição para uma segunda opinião, se precisar. Sim. Posso analisar exames de outros colegas, eu não tenho problema. Se o paciente operou com o médico X e precisa fazer uma coisa comigo, eu também não tenho esse problema. Ah, porque operou, vai voltar com ele. Não, eu estou aqui para tentar ajudá-los no que me der. Dentro da minha capacidade, 36 anos de formado, já tenho um chãozinho bom para ajudar. E essa segunda opinião, doutor? Se eu passei lá com o médico, tenho os exames, quero a sua segunda opinião, eu posso entrar via internet e mandar tudo? Ou eu preciso ir até aí a clínica? Não, ele pode, de repente, mandar essas informações, a gente analisa. Se for uma coisa que há necessidade da coisa presencial, a gente muda o aspecto de ajuda para a pessoa, mas a gente consegue fazer isso a nível de mídia, WhatsApp, e-mails, essas coisas mais atuais agora. Então uma videochamada aqui como a nossa já resolve. Ah, maravilha, então. Não, é bom explicar pra galera, né? Porque se tiver alguém lá que, o doutor Ives está ali em São Paulo, eu tô do outro lado do mundo. Não, mas dá bom. Eu já tive pacientes de Londres, pacientes da parte da Europa, teve um rapaz também de Paris, são brasileiros que moram, que eles mandaram tudo pelo WhatsApp, videochamada, e veio para cá e fez o procedimento. Sim, olha que legal. E aí já se programa, né? E o bom é que, às vezes, vou lá pro Brasil, sei lá, daqui 6 meses, tô sentindo um desconforto, tal, vou visitar minha família, já vou aproveitar e já vou fazer o procedimento, porque ele é tranquilo, né, a recuperação dele, né? Então... Tanto é que eu oriento eles para eles não deixarem de aproveitar o Brasil, a vinda. Entendeu? Então, assim, eu falo para eles, o que é legal é você fazer o seguinte, você vai ficar quantos dias aqui no Brasil? Eu vou ficar 10 dias. Reserva os 3 últimos dias para fazer a radiofrequência. Faz a radiofrequência, dá uns 2 dias de descanso aqui e volta para o seu país de origem. Pronto. Sim. Olha a diferença, né, para a operação. E às vezes esse pessoal é lógico, são países que são utilizando libra esterlina, usando euro, quer dizer, uma moeda muito cara para eles, os procedimentos lá são caríssimos, né? Então, para eles, na realidade, a cirurgia é um brinde. É verdade, é verdade. Para eles. Acaba ainda visitando família, viajando por Nordeste, aí quem tem condições, né? A gente está falando de um público que tem uma condição melhor, mas não deixa de ser uma opção para eles também. Sim, com certeza, né? Já eles ganham 5, 6, 7 vezes mais, então é a gente, né? O valor o dinheiro é mais valorizado. Mas, o câmbio deles é bom. Exatamente. Então, doutor Ives, então por hoje é só, pessoal, mas semana que vem a gente tá aqui novamente e a gente vai trazer mais assuntos complementares aí, que a ideia é a gente trazer saúde mesmo para todo mundo, trazer informação, conhecimento para todo mundo largar esse medo de lado e correr atrás, né? Porque sempre tem um jeito, né, doutor Ives? Com certeza. E assim, estamos à disposição, que precisarem. Sim, com certeza. Se quiser falar com o doutor Ives, entre em contato, que aí o doutor Ives dá um jeito aí de dar uma encaixada. Se quiser ir lá conhecer o doutor Ives, tomar um cafezinho, será bem-vindo. Se quiser conversar por vídeo também, tá tudo aí, né, doutor Ives? Perfeito. Então tá ótimo. E aí, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente tenta encaixar, tá bom? Então, muito obrigada, doutor Ives, e até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.